Olá, sejam bem-vindos. O meu nome é Sandra Osório e este é o canal Física e Química 360. Neste vídeo vamos fazer alguns exercícios sobre as leis de Newton. Então, vamos lá. Primeira pergunta diz o seguinte: diz se são verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações. E a primeira afirmação diz assim: uma bola é lançada verticalmente para cima, quando chega ao ponto mais alto da sua trajetória, a aceleração é zero. Então, temos aqui o exemplo de uma bola que está a ser lançada verticalmente para cima, através de uma mão. A bola vai subir no movimento vertical ascendente, vai chegar ao ponto mais alto da trajetória, a altura em que vai parar, momentaneamente a velocidade passa a zero e depois vai inverter o sentido do movimento e vai começar num movimento de descida. O que a afirmação diz é que no ponto mais alto da trajetória a aceleração é zero. Ora bem, como é que nós vamos saber se a aceleração é zero ou não? Através da segunda lei de Newton, nós sabemos que a força resultante é igual à massa vezes a aceleração. Se a força resultante que atua na bola no ponto mais alto da sua trajetória for zero, a aceleração é zero, ok? Uma vez que a massa é sempre um escalar positivo. Então aquilo que nós temos que ver, para ver se a aceleração é zero ou não, é saber que forças é que atuam na bola e depois vetorialmente somar essas forças de forma a acharmos a força resultante. Então vamos lá ver, no ponto mais alto da trajetória, que forças é que estão a atuar sobre a bola? Temos então a força-peso a atuar sobre a bola, que é a força de interação entre a bola e a terra. E existe mais alguma força a atuar na bola? Ora bem, a única força que nós podemos questionar aqui se está a atuar ou não será a força da resistência do ar. A força da resistência do ar é uma força que depende da velocidade da bola. Se a bola está parada, não há força da resistência do ar, ou seja, esta força é nula. Esta força da resistência do ar só existe se a bola estiver em movimento. Se a bola estiver parada, esta força não existe. Então, no ponto mais alto da trajetória, que é quando a velocidade é zero para que a bola inverta o sentido do movimento, não há força da resistência do ar, o que significa que a única força que está a atuar na bola é a força-peso. E se a força-peso é a única força que está a atuar na bola, esta é a força resultante. Então, no ponto mais alto da trajetória, a força resultante é igual à força-peso e é uma força obviamente diferente de zero, porque ela existe. Então, se existe uma resultante das forças no ponto mais alto da trajetória, existe uma aceleração. E então a aceleração não é zero. Esta afirmação é falsa. Vamos um bocadinho mais longe neste problema e vamos pensar se no movimento de subida ou no movimento de descida haverá alguma hipótese de nós termos aceleração igual a zero, ou seja, a força resultante que está a atuar na bola ser nula. Então vamos começar pelo movimento de subida. Quando a bola está a subir, antes de chegar ao ponto mais alto, que forças é que estão a atuar na bola? Ora, está a atuar a força-peso e está a atuar a força da resistência do ar, porque agora a bola já está em movimento. Esta força da resistência do ar é uma força contrária ao movimento, como o próprio nome indica, é uma força de resistência ao movimento. Se o movimento é para cima, se a bola está a subir, a força da resistência do ar é uma força vertical para baixo. Então, no movimento de subida, a força resultante que atua na bola é igual à soma da força da resistência do ar com a força-peso. São dois vetores com a mesma direção e o mesmo sentido.
Existe então uma resultante das forças diferente de zero, o que significa que durante o movimento de subida há sempre aceleração, não há forma destas forças se anularem. Então, e durante o movimento de descida, haverá hipótese de haver uma força resultante igual a zero? Haverá hipótese do corpo estar com uma aceleração nula? Vamos ver as forças que estão a atuar quando a bola está a descer. Ora, temos a força-peso e temos a força da resistência do ar, que é uma força contrária ao movimento. A força da resistência do ar é uma força vertical para cima, uma vez que o movimento é vertical para baixo. Ora bem, agora aqui nós temos dois vetores com a mesma direção e sentidos opostos, portanto eles podem se anular. Quando é que isto pode acontecer? Quando a velocidade da bola for tal que a força da resistência do ar vai igualar a força-peso. A força resultante é igual a zero e aí nós temos uma aceleração igual a zero. Quando uma bola é lançada verticalmente para cima, durante o movimento de subida a aceleração nunca é zero, porque as forças que atuam é o peso e a resistência do ar e as duas têm a mesma direção e o mesmo sentido. No ponto mais alto da trajetória só contamos com a força-peso, não contamos com a resistência do ar porque a velocidade é zero, portanto não há resistência do ar. E é no movimento de descida, o único movimento do lançamento, que nós podemos ter uma aceleração igual a zero. Vamos então passar para a linha B. A linha B diz assim: a aceleração de um carro que se desloca em linha reta com módulo de velocidade constante igual a 100 km por hora é maior do que a aceleração de um outro automóvel que se desloca também em linha reta com módulo de velocidade constante igual a 30 km por hora. Então, queremos comparar a aceleração de dois veículos. Ambos deslocam-se em linha reta. Um deles desloca-se a uma velocidade em módulo constante igual a 100 km por hora e o outro a uma velocidade em módulo constante igual a 30 km por hora. A aceleração ela é tanto maior quanto maior for a variação da velocidade por unidade de tempo. Se não houver variação de velocidade, não vai haver aceleração. Então vamos ver os dois casos. Um carro desloca-se em linha reta, portanto direção constante, e o módulo da velocidade também é constante. E está a comparar com um outro carro que se desloca também em linha reta com módulo de velocidade constante igual a 30 km por hora. Ou seja, a velocidade, direção, sentido e módulo destes dois carros é sempre a mesma. Não há variação de velocidade. Os dois carros estão os dois no movimento sem aceleração. Esta frase é falsa. Vamos então passar para a linha C. A linha C diz assim: quando uma bola colide contra um carro, a força que a bola exerce sobre o carro é maior do que a força que o carro exerce sobre a bola. Ora bem, aqui está-nos a falar da terceira lei de Newton, a lei da ação-reação. Temos um carro e temos uma bola. Temos a interação entre dois corpos. O carro vai aplicar uma força na bola e a bola aplica uma força ao carro. Nós vimos, da terceira lei de Newton, que estas forças têm a mesma direção, a mesma intensidade, mas sentidos opostos. A primeira linha diz que a força que a bola exerce sobre o carro é maior do que a força que o carro exerce sobre a bola. Nós já sabemos que estas duas forças têm a mesma intensidade. Portanto, não há nenhuma força que seja mais intensa do que a outra. Portanto, esta primeira linha é falsa. A segunda linha diz o seguinte: a força que a bola exerce sobre o carro é igual à força que o carro exerce sobre a bola. E aqui é que está a ratoeira. Porquê?
Porque quando se trata de grandezas vetoriais e nós dizemos a força, aquilo a que nos estamos a referir é isto tudo. A força é um conjunto de 3 coisas. É o modo, é a direção e é o sentido. E o que ele está a dizer é a força que a bola exerce sobre o carro é igual à força que o carro exerce sobre a bola. Aquilo que ele está a dizer é que este vetor é igual a este vetor. E isso é mentira. Porquê? Eles têm os dois a mesma intensidade e a mesma direção, mas os sentidos são opostos. Os vetores não são iguais. São vetores simétricos, diferentes, de sinal oposto. Portanto, esta segunda afirmação também ela é falsa. E a terceira afirmação diz o seguinte: as forças que a bola e o carro exercem um sobre o outro são simétricas. Ora, esta é a única que é verdadeira. As forças são simétricas, significa que as forças têm sinais opostos. Atenção, eu coloquei esta questão aqui para chamar a vossa atenção. No caso de exame, no caso de teste, é muito frequente este tipo de ratoeira. Quando se trata de uma grandeza vetorial, quer seja a força, a velocidade, o deslocamento, são tudo grandezas vetoriais. Se antes da palavra força, velocidade, aceleração não vier uma palavra tipo o módulo da força ou a intensidade da força, se a palavra força não vier precedida de uma outra palavra que signifique que estamos a falar do módulo da força e não do vetor força, nós temos que tomar esta palavra à letra e temos que pensar que aquilo a que a frase se refere é o vetor força, é a força como grandeza vetorial. Temos que ler assim as frases, porque assim é que está correto. E à luz desta leitura, nós temos que responder à pergunta. Se aqui dissesse a intensidade da força que a bola exerce sobre o carro é igual à intensidade da força que o carro exerce sobre a bola, esta frase era verdadeira. Mas como diz que a força que a bola exerce sobre o carro é igual à força que o carro exerce sobre a bola, como se diz apenas a força é uma grandeza vetorial. Então os dois vetores não são iguais, são simétricos. Atenção a estas ratoeiras. Vamos passar então à pergunta 2. Esta pergunta foi retirada de um dos manuais adotados este ano e diz assim: uma bola é lançada verticalmente para cima, sendo desprezável a resistência do ar durante o movimento. Representa as forças que atuam na bola nas seguintes situações. Situação A. A bola está na mão de quem a lança ainda em repouso. Portanto, vamos representar as forças que estão a atuar na bola quando a bola está em repouso em cima de uma mão. Temos então a força peso, que é a força de interação entre a bola e a terra, e temos a força de interação entre a bola e a mão. Se a bola está em cima da mão, está a interagir com a mão, e temos aqui a força normal, que é de interação entre a mão e a bola. Estes dois vetores têm que ter a mesma direção, têm que ter sentidos opostos e têm que ter a mesma intensidade, ou seja, eles têm que ser os dois do mesmo tamanho. Porquê? Porque a bola está em repouso em cima da mão. Se a bola está em repouso em cima da mão, significa que a força resultante que está a atuar na bola é zero. A linha B diz assim: a bola ainda está na mão de quem a lança, mas num instante em que a mão já está a lançá-la. Neste caso, continuamos a ter a força-peso, que não depende de mão nenhuma, só depende da bola e da terra, e ela está a ser lançada pela mão. Como a mão está a lançar a bola, está a aplicar na bola uma força capaz de a retirar do repouso e a colocar num movimento ascendente, esta força tem que ser superior à força-peso. Não pode ser igual à força-peso, senão a bola continuava em repouso em cima da mão. A linha C. A bola está a subir. Ora, quando a bola está no movimento de subida, a única força que está a atuar na bola é a força-peso. Aqui já não temos a mão a tocar na bola, portanto não temos qualquer corpo a interagir
com a bola a não ser a terra, portanto só temos a força-peso aplicada à bola. A bola está a descer, é exatamente a mesma situação, quer a bola esteja a subir, quer a bola esteja a descer, a única força que está a ser aplicada é a força-peso. A linha E, a bola colide com a mão de quem a lançou quando desce. Ora, é aqui nesta linha E que costuma haver as maiores dúvidas. Porquê? Quando a bola vem com movimento, a bola se colidir com a mão, não é? Se entrar em contacto com a mão e a mão aplicar à bola uma força idêntica à força-peso, uma força que apenas anule a força-peso, o que é que vai acontecer? No momento da colisão, a força resultante vai ser igual a zero. E se a bola está em movimento e a resultante das forças é igual a zero, a bola vai se manter no movimento retilíneo uniforme, no movimento em linha reta com módulo de velocidade constante, ou seja, a bola não ia parar em cima da mão. Para que a bola pare em cima da mão, a mão tem que aplicar à bola uma força superior à força-peso. Esta força que a mão aplica à bola tem que ser uma força suficientemente grande de forma a anular a força-peso e ainda a reduzir a velocidade que a bola trazia para zero, deixando-a depois em repouso em cima da mão. E assim que a bola fica parada em cima da mão, esta normal iguala à força-peso e a bola está num estado de repouso em cima da mão. Mas quando a bola colide com a mão, esta normal tem que ser superior à força-peso. Neste vídeo era isto que eu tinha preparado para vocês. Vamos ainda resolver mais alguns exercícios. Por hoje vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Desejo-vos tudo de bom e nós vemo-nos num próximo vídeo. Até lá, fiquem todos bem.